Adolf Hitler, que viveu de 1889 a 1945. Adolf Hitler, considerado por muitos como um dos maiores vilões da história, nasceu no dia 20 de abril de 1889. Seu pai chamava-se Alois Hitler e era um inspetor de alfândega da cidade de Braunau, na Áustria. Como queria se tornar artista, Hitler candidatou-se em 1907 à Academia de Belas Artes de Viena, mas não teve sorte. E em 1908, seu pedido foi recusado. Como passava a maior parte de seu tempo livre com ocultistas e extremistas dos dois lados do espectro político, acredita-se que essa convivência tenha influenciado seu desenvolvimento intelectual e reforçado seu ódio pela classe média, principalmente por pessoas de descendência judaica. Quando a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, teve início, Hitler tentou entrar para o exército austríaco, mas foi rejeitado. Em seguida, conseguiu se alistar no exército alemão. Inclusive, devido à sua bravura, ele chegou a ganhar a Cruz de Ferro. Mas depois do fim da guerra, como tantos outros, ele também não conseguiu arrumar emprego. A Alemanha do pós-guerra passava por uma transformação social, e o colapso da monarquia e da economia tornaram o terreno fértil para o crescimento de filosofias extremistas, que iam do comunismo ao nacionalismo. Nessa época, Hitler viajou para Munique, onde se tornou um dos primeiros membros do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, abreviado como nazista. A Depressão Econômica Mundial, iniciada em 1929, tornou possível aos nazistas fazer avanços políticos em meio ao descontente eleitorado alemão. Aos poucos, eles passaram a ser reconhecidos como um legítimo partido político, e Hitler, que era um orador brilhante, começou a se destacar e receber vários apoios. Em 1933, o partido nazista era tão poderoso que o presidente Paul von Hindenburg, que viveu de 1847 a 1934, viu-se forçado a apontar Adolf Hitler como chanceler da Alemanha. Imediatamente, ele começou a se valer de sua nova posição para derrubar Hindenburg e assumir o controle ditatorial da Alemanha. Ele decidira também rearmar militarmente a Alemanha e reafirmar seus interesses territoriais na Europa. Em março de 1938, Hitler anexou a Áustria, tornando-a parte da Alemanha. E um ano depois, em março de 1939, suas tropas tomaram o controle da Tchecoslováquia. Embora Inglaterra e França tenham se oposto abertamente à investida alemã, elas não tomaram nenhuma iniciativa para tentar evitar uma guerra. Em 24 de agosto de 1939, a Alemanha assinou um pacto de não agressão com a União Soviética. E no dia 1º de setembro, desferiu um ataque em grande escala sobre a Polônia. No dia 3 de setembro, Inglaterra e França declararam que o estado de guerra já se constituíra por 2 dias. Era o início da Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945. Os 2 primeiros anos de guerra foram marcados por grandes sucessos militares das forças alemãs. A França caiu em questão de semanas, em 1940, e, embora a Inglaterra não tenha chegado a ser invadida, seu poder militar na Europa era totalmente nulo. A dominação total de Hitler na Europa durou de 1941 a 1944, quando os aliados anglo-americanos tomaram bases importantes na França e na Itália, e os exércitos soviéticos forçaram os alemães a recuar do leste europeu. No início de 1945, os alemães estavam defendendo desesperadamente seu próprio território, e em 7 de maio a guerra estava acabada. O espírito de Hitler, entre 1939 e 1942, tinha sido o de um invencível último. Seus planos eram para um império germânico, o Reich, na Europa, que durasse 1000 anos. Para realizar seu sonho de um Reich racialmente puro, o ditador criou uma rede de crematórios para execução em massa e outros povos considerados por ele indesejáveis. Entre 1943 e 1945,
Hitler foi se tornando uma pessoa cada vez mais deprimida e irritada. Passou também a se envolver com crenças ocultas e acreditar que uma forma de magia negra combinada com misteriosas armas secretas poderia salvar a Alemanha da derrota. Em 30 de abril, tudo indica que, ao mesmo tempo em que exércitos soviéticos cercavam Berlim, a capital da Alemanha, Hitler, que havia se escondido numa casamata fortificada nos subterrâneos de um prédio de Berlim, assassinou Eva Braun, sua amante de longa data, com quem havia se casado pouco tempo antes, e depois tirou sua própria vida. Quadro: Adolf Hitler, líder nazista que quis dominar a Europa. Por sua causa, houve milhões de mortos no fronte da Segunda Guerra e nos campos de concentração. Faixa 4.